Tudo bem, gente? Professor Fernando aqui para falar um pouquinho com vocês sobre processo penal. Nós temos diversos tipos de ações no direito e diversos tipos de processo, mas o processo penal nos apresenta duas ações principais, a ação penal pública e a ação penal privada. Só para vocês saberem, o processo penal, ele obedece às regras também do processo civil, nas partes gerais. Então, você precisa obedecer no processo penal, tudo bem, as condições da ação do processo civil, ou melhor, o famoso PLI, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de partes e interesse de agir. Ou melhor, você tem que pedir coisas possíveis de acordo com a legislação, as partes têm que ser legítimas para fazer o pedido, tudo bem? Como, por exemplo, no direito penal. Imagine no caso de uma queixa-crime. Eu estou vendo duas pessoas conversar no bar, tudo bem? E vejo uma pessoa ofendendo a outra. Eu vejo uma pessoa ofendendo a outra e vou lá fazer um boletim de ocorrência e eu quero entrar com uma queixa contra a pessoa. Eu não sou o ofendido. Como eu posso entrar com uma queixa se eu não sou ofendido ou o representante legal do ofendido? Só o titular do direito é parte legítima. E também temos o interesse de agir, que diversas partes desse interesse, não só motivação, como adequação do instrumento que está sendo usado para ser o adequado para conseguir adentrar com a ação. Então, o processo penal vai obedecer essas regras, mas a particularidade do processo penal é que a ação pode ser pública ou privada. As ações públicas, elas são de titularidade do Ministério Público, ou melhor, quem vai ser a parte ativa desse tipo de ação perante o judiciário vai ser um promotor de justiça, investido na função, que passou num concurso público e representa sim o Ministério Público. Já, certo? Tudo bem? As ações privadas, elas são de titularidade da vítima e quem faz ela é um advogado contratado pela vítima ou pela família do ofendido. Então, pública, promotor, privada, advogado, tudo bem? Por que existe essa diferença? Porque existem os crimes pessoais, como por exemplo que eu acabei de falar aqui como o caso da ofensa, porém existem os crimes que ofendem a sociedade, como o caso, por exemplo, do assassinato. O assassinato é um crime muito grave para deixar nas mãos de um advogado representando a família da vítima, tudo bem? Por quê? Por causa que a ação privada é discricionária. A família pode falar, não quero entrar. Já a ação pública não é discricionária. Tendo as condições, tudo bem? A investigação do inquérito com materialidade, certo? Culpabilidade ali expressa, certo? Autoria. O Ministério Público não é discricionário, ele é obrigado a adentrar, porque a gente vai chamar de denúncia. Então, ação penal pública, denúncia. Ação penal privada, queixa. Tudo bem? Então, vamos ao quadro. A ação pública, a gente vai dividir ela em dois tipos, a incondicionada e a condicionada. Então, a denúncia na ação incondicionada, ela não necessita de nenhuma autorização para o Ministério Público poder agir. Ação penal pública incondicionada, você vai poder adentrar com ela sem se preocupar. O promotor vê que é um caso de ação penal pública incondicionada e entra à sua vontade. Já na ação penal pública condicionada existe uma condição, que é a representação da vítima, ou certo de seu representante legal. Então, você vai e representa falando, sim, eu quero que o Ministério Público prossiga com essa ação. Muitos colocam que as incondicionadas são as mais graves e as condicionadas são as mais leves. Mas, na verdade, não é assim que a gente distingue legalmente. Não é. Na verdade, o que a gente tem, eu tenho aqui a minha colinha para nunca errar, certo? O tipo de ação. Ou melhor, eu vou ler para vocês, o artigo 38 do Código de Processo Penal. Salvo disposição em contrária, o ofendido ou seu representante legal
decairá do direito de queixa ou representação se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contando do dia que vier a saber quem é o autor do crime. Gente, ou melhor, você precisa que exista essa representação. E então, para eu saber quais são os crimes de ação penal pública condicionada, eu tenho que ver na lei. Cada crime vai estar escrito. Se tiver escrito, se procede mediante representação em alguma parte do texto do artigo que tipifica a conduta criminosa, então você sabe que esse é um crime de ação penal pública condicionado. E se não falar nada, você sabe que é incondicionado, porque a lei não impõe nenhuma condição. E essas são as duas maneiras que a gente tem, tudo bem, da ação penal pública. Agora, ação penal privada. A ação penal privada, tudo bem, é a que necessita, tá, que entre a queixa-crime. E a lei vai falar claramente que se procede mediante queixa-crime. Então, de novo, você só vai saber que crimes são de ação penal privada pela lei, procurando na lei. Então, a gente vai ter ação penal privada. Ação privada a gente vai dividir em 3 categorias, tudo bem? A privada propriamente dita. A privada propriamente dita, que procede mediante queixa-crime, tudo bem? O seu ofendido, a vítima do crime, pode adentrar ou até o caso de seu representante legal poder adentrá-la, tudo bem? Ou no caso de um curador, os pais da vítima, ou a vítima já ter falecido, então tudo bem? Quem vai entrar no caso vai ser as pessoas que aqui ficaram, seus representantes legais, seus filhos, esposa, tudo bem? Então essa é a clássica, é a propriamente dita. Porém a gente tem também a ação penal privada personalíssima, que os representantes não podem entrar, que somente a pessoa vai poder entrar, certo? Com essa ação. Somente a vítima pode dar autorização à procuração para o advogado poder entrar, porque ela é personalíssima, só ela pode falar. E a última que a gente tem é a subsidiária da pública. O engraçado da ação privada subsidiária da pública é que ela é uma ação pública que o Ministério Público não adentrou, certo? Ele se manteve inerte e não adentrou com a ação como ele deveria. De verdade, gente, na minha vida profissional, eu nunca vi uma subsidiária da pública para poder falar alguma curiosidade engraçada, interessante para vocês. O que eu sei é que ela vai se proceder mediante denúncia. Quem vai fazer é, certo, o advogado, tudo bem, da vítima, mas o promotor deve assumir essa ação porque ela é pública, tudo bem? Ou melhor, é de interesse público e o Ministério Público tem que assumir essa ação. Então, gente, pública, privada, pública condicionada e incondicionada, privada, propriamente dita, personalíssima, subsidiária da pública. Uma é denúncia, a outra é queixa, tudo bem? É isso que eu tinha a falar pra vocês. Vamos ficando por aqui, espero que estejam todos bem. E fala aqui, curte, compartilha, comenta e fala aqui comigo o que vocês acharam desse vídeo. Falou, galera!